Olá, hoje eu queria falar, eu fiz um vídeo já sobre as ordenações e hoje eu quero falar sobre as classificações. São essas duas estruturas, né, de classe e de ordem que vão construir o número, que vai compor o número que aparece por volta dos 9 anos, esse conceito. As classificações, elas aparecem muito cedo, né, quando as crianças brincam, por exemplo, brincar de panelinha, né, juntar coisas, né, e dar a elas uma função. Quando a criança constrói um trenzinho, quando a criança constrói uma torre, né, todas essas brincadeiras de juntar coisas e separar coisas se compõem nos primórdios das classificações, né? Então ela começa fazendo pela função dos objetos, né? Para que eles servem, né? As colheres, as panelinhas, os blocos, e vão separando as coisas conforme as funções que eles atribuem. Mais tarde, né, por volta dos 4 anos, a criança começa a organizar classes mais com propriedade. Por exemplo, uma criança com 4 anos pode colocar uma mesa. Colocar o prato, colocar o garfo, a faca, a colher, o copo e saber compor aquele conjunto que determina colocar a mesa, né? Então peçam para os filhos de vocês ajudarem a colocar a mesa, que isso ajuda muito nas classificações. Lavar a louça, separar as coisas. Vamos levar as crianças para arrumar suas gavetas, seus armários. Não arrume sozinho. Mostra a criança como é que arruma. O que é que nós temos aqui? Vamos separar as cuecas, as calcinhas, vamos separar cada um desses elementos, né? Então a criança vai começando a organizar os brinquedos, né? E tudo isso que você perder tempo, né, fazendo com a criança, vai fazer com que ela evolua na ideia das classes, né? Isso vai evoluindo para as classes numéricas, né? Que o número 23, 3 unidades, né? Ele está na ordem das unidades, mas ele se refere a 3 coisas, né? E essas coisas são as classes, né? A multiplicação das classes, ela é muito importante. Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem lidar com o computador, né? Às vezes elas pegam um vídeo e vê um vídeo, e vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, numa sequência, né? Uma vez uma educadora importante, né, no governo, virou-se e disse, esse negócio de computador é muito chato, porque computador, a gente está numa página, aí a gente clica numa coisa, vai para outro lugar. Aí clica de novo, vai para outro lugar, e daqui a pouco a gente não sabe mais voltar. Ela não sabia voltar, né? Lastimável, porque isso se chama exatamente uma rede. É a rede das classes e das ordens, né? Eu vou procurar um assunto, né, que é uma classe, e eu entro numa ordem, né, de sequência de abertura de arquivos, né? Então a criança no final das classes ela consegue construir essa rede, que começa lá com a rede da família, papai, mamãe, filho, vovô, vovó, as árvores genealógicas são muito importantes para que ela vá construindo essa rede, né? Piaget deu prestigiou muito o material do Dienes, né, os blocos lógicos, ao contrário dos materiais montessorianos, que eles são mais estruturados para contas, né? O Cousinet, por exemplo, é praticamente contas, né? Para base 10. E o Piaget dizia que o bloco lógico ele dava uma infinidade de possibilidades para mostrar exatamente o que vem a ser essas classes, né? Então, eles começam, por exemplo, os primeiros exercícios do Dienes com os blocos lógicos é fazer trenzinho, fazer figurativos, que são as classes figurativas. Então, como constrói bonecos, casinhas e tudo, são as primeiras classes figurais, né? Depois eles começam a separar pelas cores. Nós temos 3 cores, né? Depois as formas, nós temos 4 formas, né? Depois as espessuras, grossos e finos, e tamanhos pequenos e grandes. Então, o Piaget notou, né, que ele pega vários elementos e que vai numa sequência tão grande de classificações que chega ao final da criança organizar as 48 peças numa matriz de rede altamente complexa, né? A criança que constrói essa matriz das 48 peças, e ele pode construir isso aos 9, 10 anos, ele entende toda a estruturação de rede dos computadores, né? Então, aquilo que chama rede social só é rede se você usar como rede. Porque, na verdade, ela pode ser só um campo visual. Você ficar olhando imagens, né? Mas se você fosse abrindo, né,
as possibilidades, aqui tem um artigo, aí nesse artigo eu vejo um vídeo, e saber voltar. Porque se você não souber voltar, também você não construiu uma rede, né? Você apenas foi linear, né, em aberturas sucessivas. Então a rede, ela exatamente, a matriz, a classe, ela é a capacidade de todos e alguns, quer dizer, eu posso dividir esse conjunto, né, em 20 e posso diminuir para 2, posso diminuir para 1, né, o conjunto de todas as coisas. Né? Então, os seres vivos e não vivos. Em geral, as crianças aos 9 anos chegam a esse conjunto vivos e não vivos, né? Espontaneamente, sem ninguém ensinar isso, eles vão organizando, até que um dia você diz, eu quero 2 conjuntos, e eles conseguem descobrir vivos e não vivos em imagens que você dê de matrizes de papel. Então é muito importante que a gente trabalhe as classes, que é desde arrumar o guarda-roupa, lavar uma louça, a rede de computador, a redes de brinquedos e os blocos lógicos. Eu vou mostrar nesse vídeo 4 videozinhos bem curtos de possibilidades dos blocos lógicos, para vocês verem como que funciona essa captar do objeto a sua classe, a sua propriedade, né? Para poder começar a construir as classificações. E depois desse vídeo, nós temos o último vídeo, que é o conceito de número. Muito obrigado, agradeço a vocês. Vamos lá, eu vou querer uma peça que seja vermelha, que seja grossa, que seja grande, que seja grande. Pronto, essas 3 coisas, consegue? Grossa e grande. Eu nunca peguei um círculo. E aí? Deixa eu ver essa. Bota aqui. É grossa? É vermelha? É. E é grande? É. Ah, garota!